Boa tarde a todos vocês, queridos amigos e queridas amigas que estão presentes no sábado à tarde no nosso seminário internacional, que acolhe também essa temática da literatura indígena num contexto muito especial, que dá a oportunidade de, junto com o meu querido amigo Cristino Apichana, pôr o nosso pensamento num contexto em que essas experiências da transição de uma cultura de oralidade inicia-se nos últimos 20 anos, essa travessia das narrativas herdadas dos nossos antepassados para serem grafadas num suporte que chamam de literatura. Essa literatura, eu entendo que ela existe em diferentes formas, em diferentes visões, desde sempre, talvez desde que nós, os humanos, começamos a nos constituir sociedades aqui no nosso planeta. A gente faz isso que nós estamos chamando de literatura. São narrativas, são contos, são memórias, são formas de registrar a nossa experiência nos lugares onde nós vivemos, descrevendo as paisagens, falando desses lugares onde nós nos constituímos como pessoas, e no caso dessas narrativas que a gente pode, para efeito dessa nossa conversa, chamar de narrativas indígenas, elas são profundamente informadas por aquilo que ficou sendo entendido como os mitos de origem de cada uma das nossas culturas. Como somos tantos povos assim, espalhados em muitas regiões do planeta, esses chamados indígenas daqui da América do Sul, esses povos indígenas que nós brasileiros, de alguma maneira, fomos apresentados uns aos outros como originários de tradições e de culturas sem a escrita, conseguiram atravessar um longo período de fricção, de conflito, de guerras, de briga mesmo, de longa duração com os nossos novos conhecidos que trouxeram para cá essa cultura da escrita, sendo que o mais ilustre desses camaradas seria exatamente o que assinou a certidão de nascimento do chamado Brasil, o Pero Vaz de Caminhas. Quando ele teria avistado as nossas praias, ele fez uma descrição desse lugar no mundo, e junto com essa descrição desse lugar do mundo, ele deixou também gravado, com uma certa dose de fantasia, a presença dessa população extensa dos chamados povos indígenas. Eu costumo dizer que esse apelido que eles nos atribuíram é um equívoco de português, porque tem aquele poeminha do Oswald que fala do erro de português, que diz que quando o português chegou na nossa praia, estava uma baita chuva, aí ele vestiu o índio.
Mas se ele tivesse chegado num dia de sol, o índio teria despido o português. Então esse poeminha do Oswald, muito tempo depois, me animou a pensar numa questão que seria não o erro de português, mas o equívoco de português. Saindo para navegar pelo mundo afora, teria dado com esse lugar, que eles não sabiam muito bem se era uma ilha ou um continente, que apelidaram de diversas formas, mas que em algum momento decidiram que essa gente que eles encontraram aqui seriam os índios. E eu brinco dizendo que é um equívoco, porque eles teriam saído para ir para um lugar chamado Índia. E como eles encontraram no meio do caminho um outro lugar, eles mantiveram o mesmo propósito e chamaram os naturais desse lugar de índios. Nossos antepassados, nossos parentes que receberam esses visitantes na nossa praia, aceitaram esse apelido. E eu nunca vi um apelido que durasse tanto tempo. Cerca de 4, 5 séculos depois, os descendentes desses primeiros desembarcados insistem em chamar a gente de índios. E talvez seja por isso que a gente está agora tratando de um tema que seria a literatura indígena, que pode ser outro equívoco, porque eu sei lá se existe uma leitura africana, uma literatura africana, uma literatura chinesa, uma literatura brasileira, ou se a gente deveria considerar que existem literaturas, ou até que existe uma expressão em diversos lugares do mundo, em diversas culturas, que no singular é literatura. Independente dela ser escrita, dela ser grafada, em diferentes idiomas, com diferentes signos, mas ela é literatura no sentido de uma expressão comum daqueles humanos que eu mencionei no começo da minha fala, que estão espalhados por todo o planeta e que narram desde sempre, narram com seus corpos, narram com gestos, narram pintando em murais, em cavernas, em paredes, nas pedras, no chão, na praia, e que narram através dos seus corpos, através das suas expressões, de todas as suas potências, a sua passagem pelo mundo. É essa narrativa da passagem dessas humanidades pelo mundo que se constitui no principal acervo dessa recente expressão escrita de uma literatura que está sendo apelidada também de literatura indígena. Por um grupo muito pequeno de sujeitos de diferentes povos indígenas daqui do Brasil, que da década de 80 para cá, e mais precisamente da década de 90, deixou de ser 1, passou a ser 3, 8, 10, e a gente conta 40 camaradas que estão publicando, escrevendo, e que estão se constituindo nesse coletivo de autores indígenas, escritores indígenas, que nos animou, inclusive, nos últimos 15 anos, a constituir um grupo de autores, de escritores e artistas indígenas, que também ilustram alguns dos seus trabalhos. E o comentário que me ocorreu compartilhar com vocês é que isso só foi possível porque, de alguma maneira, as políticas no nosso país, nos últimos 20, 30 anos, essas políticas passaram a eleger temas como a inclusão dessas sociedades de excluídos no rol das nossas comunidades, seja elas de artistas, de escritores, de narradores, e pelas várias janelas de inclusão que a nossa história recente, que coincide com a
com a história da redemocratização do país, né? Passou também a estimular dentro das políticas do Estado brasileiro que essa parte do povo brasileiro que era declaradamente fora, sem escrita e invisível, fadado ao desaparecimento, não só as suas narrativas, mas os seus corpos também, com uma grave possibilidade de extermínio dessas gentes, em práticas recorrentes de genocídio local, regional, até essa situação mais recente, onde em algumas regiões do país, comunidades indígenas são claramente estimuladas a participar da cena da vida brasileira, seja na cultura, em outros, até na economia local, economia regional, mas também são estimulados por editais, por decretos, por políticas na área da educação, da cultura, a aparecer como produtores culturais. Eu vejo tudo isso como oportunidades de fortalecer essa tão reduzida expressão desses povos indígenas no ambiente da nossa produção cultural, no Brasil todo, do pensamento indígena, se comunicando com os nossos outros vizinhos, com os nossos amigos, mas eu ainda sinto uma persistente fronteira entre o lugar onde essa gente chamada indígena vive, realiza a sua produção, digamos assim, seja da sua arte, em algum sentido, incluindo aí essas narrativas, e a formatação dela nesse modelo livro, ou documentários em audiovisual, sinto que ela ainda é uma coisa meio forçada, como se fosse um natural desenvolvimento dessas relações históricas que foram marcadamente danosas para essa parte da população que nós chamamos de indígenas, e que nós ainda temos muito que fazer para que experiências mais espontâneas de criação literária, de veiculação dessas narrativas, possam circular no meio do nosso ambiente, digamos assim, mais amplo, e que ele não seja só uma excepcional situação que chama atenção e que merece uma apreciação quase que de especialistas. Imagino e eu sonho com um tempo em que, se o meu neto ou o meu tataraneto, sei qual, venha a expressar alguma visão sobre o mundo, que isso possa ser tão acolhido de uma maneira tão natural, que não tenha que receber um selo de diferente. Porque esse selo da diferença, ele é a denúncia de que nós continuamos tratando uns aos outros de uma maneira equívoca, e que nós ainda não conseguimos criar nas nossas relações, na nossa sociedade mais ampla, um fluxo de troca. Esse moitará, que é uma expectativa, uma troca sem preconceito, uma troca sem juízo de valores, mas um fluxo que pode incluir a troca de bens, a troca de objetos, a troca de afeições, a troca de ideias,
que no final das contas é o veículo mesmo de transportar todos esses outros possíveis produtos, todas essas possíveis materialidades de algum bem que nós temos para compartilhar, as suas subjetividades. Eu fico feliz de estar participando de uma geração que podia ter sido alienado da sua herança cultural, por estar vivendo situação de isolamento e discriminação, mas que tem tido a persistência, a coragem e a vontade de integrar códigos que são da cultura dos brancos, como a escrita, por exemplo, trabalhar esses códigos de uma maneira criativa, dar significado para essas expressões, de maneira que essa sociedade da leitura possa abrir alguma brecha e aceitar alguma troca que ainda não foi possível nos outros termos, e que ela possa ser viabilizada por esse fluxo, por essa que essa troca possa vir a acontecer, que ela possa que essa troca possa vir a fluir, a acontecer, e que deixe de ser uma situação excepcional que pessoas de diferentes povos, como foi mencionado aqui, uma ampla gama de povos que vivem em diferentes regiões do nosso país, que são esses povos indígenas, com suas memórias sobre os seus lugares, com suas narrativas, algumas delas identificadas como mitos, mas que, independente de como sejam nomeadas, essas narrativas, elas são o maior tesouro que nós podemos compartilhar com quem chegou um dia aqui nessa terra para compartilhar também o território que nós nos originamos e que reconhecemos como a nossa casa comum. Nós temos um grande acervo de histórias que são repetidamente contadas nos terreiros das nossas casas, nas aldeias, que são cantados, que em diferentes épocas do ano são compartilhadas por grandes coletivos e que se constituem no principal material que esses jovens autores indígenas estão pondo no formato de livro. E eu percebo que a maior parte dessa produção ainda é muito dirigida, porque ela tem sido feita de encomenda. Ela tem sido feita de encomenda para inserir em sala de aula, na educação escolar da nossa juventude brasileira, os chamados conteúdos indígenas e afro-descendentes. O que mais uma vez reforça essa marca colonial das nossas relações. Se para criar um fluxo de troca entre nós precisamos carimbar uns aos outros, de indígenas, de afrodescendentes, de quilombolas, de calungas, seja lá o que for, é porque nós não conseguimos ainda
superar o cacuete colonial, que já foi mais de uma vez, em outros termos aqui, denunciado como uma marca ainda muito forte nas nossas relações, que invade inclusive outros campos das nossas relações. Foi mencionado aqui de uma maneira brilhante como que isso se reproduz na relação de gênero, como que isso se reproduz em diferentes recortes dos nossos contatos uns com os outros, onde quase como um código que traspassa toda a nossa sociedade, esse olhar quase que discriminatório fica como se fosse um dispositivo sempre pronto a ser acionado quando nós encontramos o outro, seja lá quem for esse outro. Ele pode ser um outro criança, um outro mulher, um outro velho, e mais recentemente nós ainda temos um constrangimento da coisa chamada politicamente correto, onde você não pode chamar velho de velho, índio de índio, novo de novo, baixo de baixo, alto de alto, e nós passamos por essa espécie assim de enquadramento de uma sociedade que ainda tem grandes mazelas a ser resolvidas no plano regional, mas que já querem atender uma demanda global de estar alinhado com a agenda do dia no mundo, mesmo sem ser capaz de apreciar a sua agenda local. A nossa agenda local no Brasil, para mim, ela deveria, antes de integrar esses procedimentos de chamada politicamente correto, ele deveria nos pôr diante de uma realidade regional no planeta, que é o fato de sermos uma região do mundo colonizada, que recebemos povos de vários lugares do mundo. Aqui estamos gente do mundo inteiro. Nós viramos o século XX para o século XXI como um imenso painel de povos do planeta. Isso pode ser um atributo muito especial no contexto de mundo que nós vivemos hoje, onde a Europa está invadida por imigrantes desesperados, que não têm nos seus lugares de origem condições de vida, e que estão escapulindo como abelhas em desespero, buscando um lugar para pousar. Nesse país continental, que nós compartilhamos tantas culturas, já é tempo de reconhecer que os antigos habitantes daqui, e que acolheram todos esses outros povos que vieram para cá, têm alguma coisa própria das suas heranças culturais, que é de grande relevância, que é uma riqueza que não se constitui apenas em territórios, florestas e rios, mas que é uma riqueza intangível, que é a alma desse povo, que são as memórias que esse povo pode compartilhar uns com os outros, e que, infelizmente, ela ainda fica restrita a muito poucas trocas, muito poucas situações efetivas de troca. E eu fico muito grato de vocês me darem a oportunidade de compartilhar nessa situação que nós estamos, de apresentação dos trabalhos que várias pessoas fizeram aqui e vão seguir fazendo, um pouco da visão que eu tenho compartilhado com a minha geração sobre a grande oportunidade que nós ainda temos nesse século XXI de experimentar trocas mais ricas entre nós, que elas não sejam só o atendimento do protocolo de levar para dentro da escola conteúdos de história e cultura indígena, mas que ela possa ser uma oportunidade naturalizada no nosso cotidiano,
de reconhecer essa riqueza e de fazê-la circular entre nós. Muito obrigado pela audiência de vocês e obrigado à professora Selma de ter nos incluído nesse trabalho, que ela nos põe como seus parceiros na busca dessa aproximação entre a visão histórica carregada de preconceito que caracterizou a relação dessa sociedade da escrita com esses povos da oralidade, e ressaltando a riqueza e a importância que essa herança da oralidade se constitui menos como alguma coisa que é um atributo exclusivo dos índios, mas como um bem comum que nós queremos compartilhar com os nossos irmãos todos e com essa possível humanidade, que se ela ainda não existe, a gente gostaria muito que ela viesse a se constituir e existir uma tal de humanidade, onde nós somos menos segmentados e cheios de rótulos uns aos outros, e mais fluxos de visões, criação, ideias. Muito obrigado.